maldito do rock brasileiro, palhaço 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 maldito. Serguei, não é? Serguei! Aí eu entrei fazendo o símbolo da paz, né? Depois disso eu encontrei Silvio Santos há muitos anos atrás, no restaurante brasileiro, na Rua 46, e veio o garçom. Serguei, o Silvio Santos, o garoto, não brinca, tô morrendo de frio, não trouxe a roupa adequada. Não, ele está na última mesa, por favor, eu não quero perder o emprego. Eu disse, não, tudo bem. Eu fui lá com o rapaz, o Silvio estava lá. Senta aí, Serguei, não sei o quê. Então eu falei isso com ele, eu disse com ele. Você não, sabe, eu não entendi nada, porque aquilo ali, vamos dizer, foi um sucesso. Ué, porra, sabe? Foi um sucesso, um grande sucesso naquele programa. Então, eu não entendi que eu só fui programado mais uma vez ou duas e nunca mais se lembraram de mim. Não, nós gostamos muito de você, da sua performance e tudo mais, mas a censura incomoda muito por sua causa. Eu enfrentei tudo isso, cara. Eu nunca fui um menino bem comportado. Dentro do motel, ela estava aí, eu disse, ela vai cair no chão. Ela bebeu demais, está bêbada e ainda está drogada. E ela era muito franzina, pequena, então ela estava com o salto mais alto e eu fiquei sempre segurando ela assim. Eu botei a mão aqui do lado, tinha uma coisa que ela estava caminhando, ela partiu o carro ali, a gente passear. Aí eu botei a mão aqui, e assim, olhando para ela rindo assim, ela não abriu os olhos, cara. Nem ele deu um subir lá de fora, eu falei, olha, tem um homem negro, bonitão, dando Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, Aí ele chegou, falando sempre com ela, que eu não entendi, porque falou muito rápido. Aí ele ficou assim, fez assim dentro do chão. E ela também, ficaram os dois assim, um olhando para a cara do outro. A foto tá aí. Seja qual for o sentido da vida. Nessa época a gente vivia no Brasil em plena ditadura. E era uma época difícil, porque tinha muita perseguição, né? Pelo visual, por exemplo. Muitas vezes eu fui parado na rua, eu trabalhava na Rua Augusta, numa loja de posters na Rua Augusta. Pô, e era fatal. Ou eu descia na Paulista de ônibus e descia a pé para trampar. Ou na ida eu era parado, ou na volta, quando fechava a loja, sempre tinha o carro do DOP, sempre tinha o pessoal do Exército patrulhando as ruas, né? Pô, e era normal ser parado, ser revistado e ainda tomar um tapa na orelha, né? Aqui no Brasil, os militares apertavam o cerco a tudo que poderia representar qualquer ameaça ao regime. Eram os anos de chumbo e os músicos e bandas do rock brasileiro sofriam perseguições. Os eventos e shows eram sempre vigiados e rodeados pela polícia. Qualquer aglomeração era motivo de prisões. Quando a gente começou a tocar, lógico que o visual era o mais radical possível, né?
eu e meu irmão, logo a gente chegou a ter cabelo na cintura, né? Então, era um visual que assustava na época, como a maioria das bandas também, né? Mas o Maiden sempre foi um pouco mais radical, porque a gente sempre tentou ter um visual diferente, né? Como todo mundo praticamente tocava o mesmo repertório, tô falando numa fase de início de banda, quando todas as bandas começavam fazendo cover, né? Todas tinham o mesmo repertório praticamente. O que diferenciava uma banda da outra era o visual, era a atitude, era o comportamento de cena, né? E a gente conseguiu um certo destaque de início musicalmente por causa do repertório. A gente nunca tocou Beatles, por exemplo, todo mundo tocava. A gente quis fugir desse lugar comum, né? O Maiden não tocava Beatles, o Maiden se especializou no som do rival, que eram os Stones. A gente sempre foi pro lado mais rebelde do lance, visualmente e musicalmente, né? Muito diferente dos Mutantes, por exemplo, que o lance deles era muito apoiado no som do Mamas and the Papas, dos Beatles, do Peter, Paul e Mary, por exemplo, a vocalização, né? Beach Boys, né? Que eles tinham esse lance de muita harmonia vocal. O nosso som sempre foi o contrário, a gente sempre foi muito mais apoiado na batida, no beat, na batida do rock, na energia do lance. A gente sempre encarou o rock como ritmo muito mais tentando sempre levar para um lado de festa, né? O Maiden tocando, levar aquela alegria do rock para cima do palco, né? E tentar passar aquilo para o público. O que de fato eu tenho na minha memória foi o seguinte: em maio de 1974 nós saímos para aquilo que seria o início de uma turnê internacional nossa, que iria demorar 9 meses, que começaria no México, como realmente começou. Faríamos Estados Unidos na sequência, depois Europa, iniciando com a Copa do Mundo na Alemanha, e faríamos uma turnê de 9 meses que culminaria com uma apresentação no Japão, provavelmente em Hiroshima. Aí o que aconteceu foi o seguinte: quando nós chegamos no México, nós fomos nós fomos visitados, na verdade, por 2 empresários americanos que chegaram no México para tratar da nossa entrada nos Estados Unidos, porque nós íamos fazer lá naquela época o X-Stadium, no Madison Square Garden, uma coisa assim, e esses eram os homens responsáveis pela nossa ida aos Estados Unidos. Um deles, eu me lembro do nome até hoje, chamava-se David Rufino, um nome bem mafioso, bem típico dos empresários americanos. E o que eu guardo na minha memória foi assim: lá no Mar Isabel Sheraton, na cidade do México, David Rufino falou num momento da nossa reunião que, assim como quando os Beatles pisaram pela primeira vez na América, os americanos criaram os American Beatles, né? Eles iriam criar um grupo à nossa imagem e semelhança, né? Nós não levamos muito a sério, sabe, esse tipo de papo na época, mas daí, coincidência ou não, né? Quando nós voltamos em julho para a gravação do nosso segundo e último LP na época, iniciozinho de agosto nós ficamos conhecendo o Kiss, né? E essa é uma polêmica que se traz até hoje. O que eu sei, né, com um pouco mais de profundidade, é que eu acho que o Kiss, na verdade, sabe assim, foi fruto daquilo que a gente chama de inconsciente coletivo, né? Eu acho que o chamado glam rock, o glitter, né, enfim, a maquiagem que nós usamos, ela estava já iniciada por Alice Cooper, por David Bowie, enfim, tantos outros, né? E que estava mais ou menos acontecendo no mundo naquela época. E o Secos foi uma surpresa, porque na época nós fomos contratados em 73 a TV Record. Nós fizemos um programa durante acho que 7 ou 8 meses,
o Papo Pop, que era apresentado pelo DJ carioca, o Big Boy. O Big Boy ficou famoso que ele foi o primeiro cara a tocar Beatles no Brasil. Ele foi o primeiro DJ, disc jockey, a tocar uma música dos Beatles no Brasil. E ele pegou uma fama muito rápido, ficou muito conhecido. E ele era muito engraçado. Ele foi contratado na época da Globo. Depois a Record contratou ele para apresentar esse programa chamado Papo Pop, do qual o Made e o Joelho de Porco eram atrações fixas. Nós participamos de todos os programas. E nessa época, os Secos e Molhados fez 3 vezes o programa com a gente. E nenhuma vez eles fizeram maquiagem. E o Made usava maquiagem desde 69. A gente sempre usou maquiagem show, ou todo mundo, ou só eu, ou só o meu irmão, ou eu, meu irmão, o Cornelius até mais do que a gente sempre estava maquiado. E para surpresa nossa, o Secos e Molhados fez 3 programas com a gente dessa série do Papo Pop e não usaram maquiagem. E quando saiu o disco deles, um estava usando uma maquiagem que parecia do Cornelius, outro estava usando uma maquiagem que parecia do meu irmão, o outro estava usando uma maquiagem que parecia a minha. Foi uma surpresa, né? Foi uma coisa assim meio estranha. E como eles estouraram, atingiram a massa, né? Foi o primeiro artista de rock a vender tanto quanto o Roberto Carlos ou até mais, né? Eles passaram de 1 milhão de cópias aquele primeiro disco deles. É lógico que quando um artista atinge a massa do jeito que eles atingiram, a gente até parou de usar maquiagem, apesar da gente ter sido precursor, ter lançado a maquiagem no Brasil, a gente parou porque começou a dar a impressão que a gente estava copiando os caras e foi justamente o contrário. Amor infinito. Secos e Molhados foi um sonho de 2 garotos na época, isso lá no início dos anos 70. Esses 2 garotos, um deles sou eu, o outro João Ricardo, vizinhos de mesma calçada, de mesma rua, aqui no chamado Bexiga, né? Aqui em São Paulo. A paixão pela música e pela poesia, pela literatura, foi o que nos aproximou. E esse sonho virou, realmente um mito, né? Nós conseguimos mudar na época tudo aquilo que a indústria fonográfica conhecia no Brasil como conceito de sucesso. Para se ter uma ideia, Roberto Carlos ganhava, que era o top como referência, ganhava disco de ouro com 50 mil cópias vendidas ano. Secos e Molhados vendeu 360 mil cópias em chamado período de lançamento, não mais do que 90 dias. E aí, com o passar do tempo e com o início de nossas atividades, né, em shows e tudo mais, o público foi conhecendo nosso trabalho e nós chegamos a vender mais de 1 milhão de cópias e discos, que foi assim uma coisa totalmente inédita em termos de América do Sul, eu acredito. Eu acredito assim que esse sonho tão bonito, né, teve um final patético, né? Porque aquilo que tantos amigos, músicos, talentos, enfim, nesse nosso país buscam ansiosamente, para o reconhecimento de seus trabalhos, a gente conseguiu jogar, tudo isso pela janela, por uma questão de vaidade, ambição. E o único responsável, honestamente, ao meu ver, sobre esse fim, né, que tirou literalmente o pirulito da boca da criança, fazendo um paralelo da criança com o nosso grande público, né, consumidor, foi João Ricardo, né, que insiste alucinadamente, até os dias de hoje, reviver Secos e Molhados, né, confundindo a máxima literária que diz que não importa a intenção do autor, o que importa é a obra. João, eu atesto, sem medo de erro, que confundiu a tal ponto que julga, em verdade, ele se julga a própria obra. E isso me entristece muito. O sonho
da paz e do amor. Oh, 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 oh. De Salvador, na Bahia, surge aquele que começou a cantar letras para as pessoas realmente prestarem atenção e não apenas curtirem. Raul Seixas acabou se tornando o pioneiro em letras de protesto e questionamento. E o fazia sem medo, em meio a toda a repressão da época. Cara, o Raul surgiu debaixo do momento na música brasileira, não só no rock, né? Mas a música no Brasil, o meio artístico no Brasil naquele momento estava sendo altamente vigiado. Era o Big Brother da época, né? Só que os Big Brothers daquela época eram os Big Brothers mesmo, eram os caras do governo, o exército vigiando cada passo de todo mundo. Chico Buarque, Caetano Veloso, todo mundo tomou paulada, né? Pessoal do teatro, pessoal da música. O Raul, ele passou despercebido no primeiro momento, porque ele era um maluquinho, cabeludinho, que falava de metamorfose ambulante, de mosca na sopa, e ninguém sacava que ali o Raul se utilizava de metáforas, como todos os grandes da MPB se utilizavam, só que o Raul era considerado maluco, porque ele era do rock and roll não tá com nada, não sei o que, ninguém estava muito preocupado com o negócio de rock, né? Ainda bem. E o Raul conseguiu passar por essa fase e estourar com Ouro de Tolo em 73, falando, criticando, né, a burguesia, as coisas que o sistema estava oferecendo para todo mundo ficar quietinho, aceitando a dominação que rolava no país naquela época. O Maluco Beleza, como o Raul ficou conhecido, por causa de uma de suas letras, tinha como parceiro de composições aquele que viria a ser um dos maiores vendedores de livros do Brasil, o místico escritor Paulo Coelho. Em 72, o Brasil naquela época, a música tinha um poder muito grande, principalmente os grandes cantores da dita música popular brasileira, da MPB, os medalhões da MPB. Tinha os festivais, e esses festivais mobilizavam as cabeças e os corações do povo brasileiro naquela época. O Brasil parava realmente para ver os festivais de música que rolavam na Record. E depois a Globo acabou pegando os festivais, pegou o Festival Internacional da Canção, que era o festival mais importante que tinha no Brasil naquele período. Depois que ele passa pelo Festival Internacional da Canção, junto com Mutantes, com Walter Franco, com quem mais estava nesse festival, cara? Tinha muita gente importante que saiu desse festival internacional. O 7º Festival Internacional da Canção aconteceu em setembro de 1972 no Maracanãzinho, transmitido ao vivo pela Rede Globo. Veja a importância do festival. Com o contrato dele, ele foi contratado pela Philips, já virou um medalhão na música brasileira. Ele tinha um apelo popular, ele fez escola com Beatles e na CBS ali como produtor. Então o diferencial do Raul, enquanto roqueiro, é que ele conseguia atingir a massa comum, a população comum, mas com textos que não combinavam muito com aquilo. O diferencial está justamente aí. O Raul conseguiu colocar no rock um texto que até então não existia, porque o texto do rock and roll até esse momento era água com açúcar. Meu bem me deixou, meu bem quer me deixar. Era meio corno music, né? Vamos colocar assim. É a mesma coisa no rock gringo, né? Você olha os textos, cara, aquelas letrinhas meio bobas. Então o Raul colocou texto, meio como um Bob Dylan, como um John Lennon. Embora compare o Raul com Elvis, eu acho que o Raul não tem absolutamente nada a ver com Elvis Presley. O Raul é muito mais Bob Dylan, muito mais John Lennon, por conta do idealismo, da preocupação com o texto, de passar alguma mensagem para a galera. E debaixo dessa ditadura militar, ele conseguiu passar muito bem, sem ninguém perceber, porque ele era considerado maluquinho. Ele encontrou um cara chamado Paulo Coelho, que até então era só um maluco que fazia fanzines e não sei o que no Rio de Janeiro, e montaram a famosa Sociedade Alternativa. Raul Seixas foi um cara que abriu uma praia imensa. Eu acho que ele conseguiu popularizar
mais essa questão do rock, botar ele nas massas maiores. Ele criou uma amplitude maior, ele conseguiu fazer com que o negócio ficasse mais simples para as pessoas entenderem, porque o rockabilly dele era um rockzinho bem cachorro, na boa, era bem tocado porque tinham bons músicos tocando, mas era bem primário, né? Quando digo cachorro, com esse sentido de bem primário, né? Agora o papo dele era seríssimo. E de uma certa forma as pessoas naquela época não entendiam muito o que ele dizia, achavam ele um maluco. A molecada dos 90 é que começou a sacar pra caramba o que ele tinha feito. E essa é o que eu sinto, assim. O Made é de uma terceira geração do rock, o Made, Mutantes, né? Por coincidência também uma banda da Pompeia. E todas aquelas bandas que vieram, Terço, depois Som Nosso de Cada Dia. A primeira apresentação do Terço, a primeira vez que a gente subiu no palco, foi defendendo uma música do Renato Correia, do Guarabira, no festival em Juiz de Fora. E daí a gente ganhou esse festival. Aí o Terço, a partir daí, assinou contrato com a Poligram. Gravamos o primeiro LP produzido pelo Paulinho Tapajós. E a gente virou meio que pé quente de festival, né? Aí fizemos o Festival Internacional da Canção, Festival de Cataguases, viramos fregueses de festivais, né? O Terço passeava pela MPB, pelo rock e trabalhava muitos vocais e tal. Era um grupo que tinha essa mistura, né? Só na década de 70 que a gente começou a mexer com rock progressivo, e era a época em que estava o cenário mundial, rolava muita coisa do Yes, Pink Floyd, Genesis e tal. E no Brasil a gente tinha algumas vertentes, né? Algumas bandas brasileiras da década de 70 que também trabalhavam em cima do rock progressivo. Casa das Máquinas, Som Nosso de Cada Dia, enfim, tinham algumas bandas que... O próprio Mutantes, né? Fazia muita coisa de progressivo. O Serginho era super fã do Yes, e quando a Rita Lee saiu, eles fizeram um trabalho bem voltado para esse tema aí. Os Mutantes, nesta época, já haviam perdido Rita Lee. E Serginho Dias liderava a lendária banda, que passou a fazer experimentalismos sonoros e entrou de cara no rock progressivo. A partir dos anos 70, eu comecei a ter uma visão muito interessante das coisas. Eu, moleque, chegando de outras praias, comecei a enxergar em São Paulo um cenário muito incrível, que era essa primeira efervescência do rock que eu tinha assim na minha cabeça como rock, não Jovem Guarda, que era o que tinha vindo até então. E nessa época eu conheci o Manito, conheci o Pedrinho batera, e aí foi super interessante porque dessa experiência que eu tive com eles e das canções que eu vinha trazendo e tal, a gente acabou montando uma coisa que nem a gente mesmo sabia denominar, né? Dentro dos pensadores da época, eles acabaram colocando como um rock progressivo e tal, uma das distensões do rock, né? E ao mesmo tempo, os meninos, a gente fazia uma coisa pensando no geral, né? Pensando, em samba, pensando em maracatu, pensando em tudo isso, trazendo todas essas influências para o negócio, somando tudo isso, né? Ao mesmo tempo, no nosso cenário na época tinham bandas bem puristas de rock, uma das quais assim que eu acho mó barata até hoje mesmo, cara, porque são caras que continuam, sabe, insistindo e mantendo sempre a chama acesa, que é o Made. O Made em Brasil era uma das bandas na época que, cara, eu achava mó barato mesmo assim. E tinham outras, de rock progressivo na Praia da Gente, tinha uma rapaziada já começando também, que era o Lazzarini. O Terreno Baldio era uma das bandas da época
Tinha também a banda do Zé Brasil, Apocalipse, que era o maior barato também, era bem progressivão. Inclusive, um dos músicos do Apocalipse veio tocar no Som Nosso, que foi o Tuca Camargo, um músico excepcional, um pianista excepcional, um tecladista incrível. Depois também veio Dino Vicente, que também era um outro grande músico. Ao Som Nosso veio também o Egídio Conde, que tocava também numa banda incrível, que era junto com o Guilherme Arantes, né, que era um Moto Perpétuo, chamava. Então, várias bandas da época, assim, eram interessantes nos anos 70, cara. Tinha uma força. Os shows sempre tinha muita gente, era super legal. Só que a gente não conseguia mídia. A gente não conseguia entrar. Então, era o que a gente, na época, chamava de movimento underground, né? Era assim o termo que se usava, era o underground, né? Porque não tinha, a gente era um boca a boca. Você falava com um, falava com o outro. Tinha aquela coisa da ditadura, né? A gente estava vivendo um momento de repressão muito grande, os espaços eram mínimos, pouca gente tinha, sabe, conseguia ter força para conseguir um teatro em algum lugar. Para você conseguir as liberações de censura e tudo, para montar um show de teatro com uma banda, era uma dificuldade imensa, entendeu? Então você sempre dependia de um filho de algum general ou alguém que era próximo de algum outro e tal, e que eu acho que é o tal do jeitinho, né? O jeitinho começou aí, primeiro nessa questão do poder, aí depois começou a graninha, né? Peraí, puxa, você leva uma graninha aqui e tal. Então era uma dificuldade muito grande para as bandas, né? Voltando a falar da ditadura, é lógico que, o Made foi uma banda, como alguns artistas também de rock, apesar que tinha uma corrente de MPB que falava que roqueiro era alienado, que só eles que foram prejudicados, só eles que foram perseguidos. Não tem nada disso. O Made, eu tive letra censurada, eu tive disco censurado, e tive show censurado, e tive turnê censurada. Quando a gente foi lá gravar o primeiro disco, o Banana, em 74, teve 3, 4 músicas que foram proibidas. O Jack, a mesma coisa, 3, 4. Eu fui chamado, porque eu era o compositor das músicas, o letrista, eu fui chamado 2 vezes na censura no Rio de Janeiro, não era nem São Paulo. E eles não queriam nem saber, você tinha que estar tal dia, tal horário lá, e se você não fosse, com certeza o DOPS ia te buscar na sua casa e já ia te levar em cana de uma vez. Fui muito perseguido pela ditadura militar. Às vezes você conseguia fazer, a gente fazia muito, Teatro Bandeirantes, por exemplo, ali na Brigadeiro, que era um dos focos de rock. Acho que todas as bandas tocaram no Teatro Brigadeiro, de um jeito ou de outro, algum dia ou outro, todo mundo conseguiu montar seu show e fazer lá, porque era um espaço democrático, de uma certa forma. O cara lá, ele permitia isso, entendeu? Ele conseguia armar com que a gente fizesse, alugava para a rapaziada e confiava na rapaziada, confiava naquele monte de moleque cabeludo lá e tal, né? Então rolava, por exemplo, no Teatro Brigadeiro, às vezes você conseguia fazer um final de semana, sexta, sábado e domingo, lotava, velho. Mas lotava mesmo, sem nenhuma televisão, só com alguns cartazes lambe-lambe, que na época se conseguia botar uns cartazes em alguns tapumes e tal. Você lotava, cara. Chegava no final, você pagava som, pagava luz, Naquela época as bandas não tinham ainda uma estrutura, né? De ter PA, ter essas coisas todas, era uma coisa difícil. Então já estavam iniciando os trabalhos, alguma rapaziada já começando a ter o equipamento, a rapaziada tinha um dinheirinho, comprava equipamento, começava a alugar, e aí as bandas conseguiam fazer os shows, entendeu? Mas só que chegava no final do show, você pagava todo mundo, quando você viu o dinheiro que sobrava era para comer uma pizza, porque os ingressos eram baratos, porque senão você não conseguia botar a molecada, entendeu? A gente trabalhava dentro de um nível bem baixo com relação a preços e tal. Algumas bandas mais famosas, tipo Mutantes, por exemplo. Mutantes já era um ícone, né? Porque Mutantes, de uma certa forma, conseguiram ter o apoio de mídia. Tinha aquela coisa toda da história do tropicalismo e tal, então dos festivais. Então isso já trazia eles para um outro patamar, né? Agora, as outras bandas eram bem underground nos anos 70. Não tinha essa coisa, não tinha esse apoio que
de uma certa forma aconteceu nos anos 80, o Som Nosso. O Som Nosso conseguiu fazer uma grande jogada que foi abrir o show do Alice Cooper. Monterey, Sgt. Peppers e o longo verão do amor. No ano de 68, a nossa revolução, o tropicalismo alerta, bradando que é não ao não. Alice Cooper foi a primeira grande banda que veio para o Brasil, assim, que se tem notícia, foi a primeira grande banda que veio com aquela estrutura, né? Com aquela estrutura toda internacional, como tem que funcionar um grande show, essa coisa toda. Aqui a gente nem sabia como era isso, né? E isso foi através de um empresário que acreditou nessa coisa, que era o Marcos Lázaro, que era um grande empresário da época, mas que mexia com outras áreas, né? E de repente se interessou em mexer com o rock e trouxe o Alice Cooper, que foi uma coisa impressionante pra gente aqui, porque de repente nós conseguimos enxergar o que era um grande show, né? Independente do estilo, nada disso, mas entender toda aquela estrutura, né? E ver que a gente, de uma certa forma, lutava por isso, só que não tínhamos os meios, né? Não tínhamos os meios. E aquilo foi muito bom, eu acho, para o rock todo, porque a partir dali houve um salto grande. Muita gente começou a buscar fazer shows e armar essas coisas. Você vê, no próprio Ibirapuera foram feitos shows memoráveis de rock, que atravessavam a noite, assim, né? Mesmo com a repressão policial, mesmo com toda aquela questão da ditadura, a gente ainda conseguia. Acredito que naquela época houve uma certa distensão entre 74, 75 até 78, um pouco antes, até 77, houve uma certa distensão, porque o fato de a gente ter conseguido fazer shows como o show do Currutec, da Geodésica no Ibirapuera, significa que todos os militares, a repressão, o aparelho, via que aquela molecada não incomodava, sabe? Deixa eles lá curtir o rock deles e tal, e pode rolar. Essa vida é passageira, e como tudo acaba. Os Incríveis chegou uma hora que o pessoal falou, vamos parar, e me pegaram de surpresa, e a gente querendo renovar, e foi aí que eu falei, vamos fazer uma banda. A gente ouvia muito Yes, Pink Floyd, Deep Purple, Grand Funk, Black Sabbath, e foi aí que eu falei, vou entrar nessa, e fiz o Casa das Máquinas. Montar o Casa das Máquinas foi difícil, porque não era aceito assim, né? O Brasil tinha um preconceito, até hoje um pouquinho, mas na época era muito mais, era forte o preconceito contra o rock. O rock era visto como uma coisa bandida, e aí, mas eu levei isso no peito, fui lá pra fora, fiz amizade com o pessoal do Gênesis, fiquei muito amigo de todos eles do Gênesis, toquei com o Pink Floyd em Hammersmith, ali no Cine Odeon de Londres. Fiz uma apresentação lá com eles, uma tarde, mas o Casa foi muito difícil. A gente chegava a tocar para ninguém, não estava acostumado com isso, chegava para se apresentar, não tinha ninguém. Quando a gente voltava na mesma cidade, arrebentava, porque um contava pro outro, né? E foi engraçado que também não tinha empresário para vender, não tinha empresário de rock. As rádios não tocavam a nossa música. Era difícil. Você vê, uma outra rapaziada que é muito importante para o rock, para o cenário do rock brasileiro e que influenciou muita gente e que de uma certa forma tem assim um trabalho excepcional até hoje, é Sá Rodrigues e Guarabira. Cara, Sá e Guarabira sempre foram roqueiros. Zé Rodrigues sempre foi um cara roqueiro, um bluseiro rock. Pô, fizeram sempre uma coisa muito consistente. Eles trouxeram o rock, criaram essa pecha de rock rural, né, para eles, assim, e de uma certa forma tem sentido.
E foram muito importantes, porque no trabalho deles sempre trouxeram aquele rock mais americano, não é aquele rock inglês, era aquele rock mais americano, aquela coisa mais, vamos dizer, Bob Dylan, mais essa Crosby, Stills, Nash. Eles buscavam essa praia, né? Você vê, o Tavito é um cara muito importante nisso, porque também era um roqueiro da época, era um cara de Minas que estava no Rio, mas um roqueirão também, caminhava nessa praia, né? Som Imaginário, que era uma banda também mineira e que também fazia um tipo de... não era um rock, mas era um rock prog, né? E tinha elementos roqueiros, tanto que o Zé era um roqueiro que estava lá dentro tentando fazer blues e fazia umas coisas interessantes. Então é um núcleo também que é muito importante para o rock dos anos 70. Os anos 70 trouxe uma banda fantástica, né? Que fez a maior fusão do rock genuíno, rock brasileiro, com swing de samba, chorinho, MPB e música riquíssima, que eram os Novos Baianos. Uma bandaça que veio enriquecer a nossa música, não esquecendo do rock, fazendo a questão de inserir o rock. E enquanto isso, em Minas também veio o movimento do Clube da Esquina, que era uma fusão rock and roll mais inglês, mais Beatles e tal, aquela coisa. Os Novos Baianos não, os Novos Baianos era rock sem rótulo algum, entendeu? E o Clube da Esquina já era mais sofisticadão, mais progressivo, então surgiram Wagner Tiso, Milton Nascimento, Lô Borges, a família Borges inteira, né? Beto Guedes, enfim, uma gama de músicos excelentes. Tiveram as bandas instrumentais também, né? A Cor do Som, São Paulo e Companhia do César Camargo Mariano, bandaças instrumentais virados nos anos 70, Pepeu Gomes lançando o disco Geração de Som, já se desligando dos Novos Baianos, fazendo grandes discos. Teve também Ave de Veludo, Bacamarte, Ave Sangria, Bicho da Seda, Peso, Vímana, Módulo 1000, Sagrado Coração da Terra, Terreno Baldio, Som Imaginário, Lírio de Vidros, Folhas, Veluda, Barca do Sol. Nos anos 70 teve muitas bandas, banda de pau e corda, Bendengó, são bandas obscuras. No Rio de Janeiro tinha Bolha, além do Peso tinha Bolha. Aqui em São Paulo teve Joelho de Porco. Teve o Arnaldo com suas bandas solos, começando com Patrulha, depois fazendo outros trabalhos que foram fantásticos. Cornélios, que veio do Made in Brasil e montou o Santa Fé, lançou um grande disco também, depois sumiu. Então foram essas bandas fantásticas dos anos 70. Eu sempre andava com a máquina a tiracolo e sempre adorei fotografar show. Então, esse é o modo recordando, 77, acho. Aqui o Carlinhos Júnior de 77. Luiz Carlinhos Júnior de 77. Super guitarrista. Setembro de 77, o Júnior, Orlando. Celso Vecchione, abril de 77. Osvaldo, maio de 77. Outra do Osvaldo de 76. Esse é o Beto Martins, do Ponte Aérea. Aqui o Celso, Dudu e Percy. O Franklin, que era do Tutti Frutti, né? Essa daqui foi num aniversário do Made in Brasil, acho que de 30 anos, alguma coisa assim. Cornélios com os dois, com os irmãos. Que é o Carline. Simbas, posso pôr? Pode pôr. Simbas, 79. Guilherme Arantes, 79. Aqui a Cor do Som, em 80. Olá, estamos no bairro da Pompeia, em São Paulo. O bairro da Pompeia é o berço do rock brasileiro. Aqui nasceram as bandas Os Mutantes, Italita Tutti Frutti, Made in Brasil, um pouco da Patrulha do Espaço e muitas outras.
Essa casa aqui que eu vou mostrar para vocês é a casa onde os Mutantes começaram. Onde eles moraram nos anos 60 e nos anos 70. Aqui moravam os irmãos Sérgio e Arnaldo. E o irmão mais velho, Cláudio César, que era quem construía os equipamentos dos Mutantes, as guitarras, enfim. E toda aquela maluquice que tornou os Mutantes a banda experimental assim, mais famosa do Brasil. Os Mutantes. Por Venâncio Aires, Pompeia. Minha trajetória no rock brasileiro começa quando eu nasci, porque você nasce músico e Deus dá o dom e aí você começa a correr atrás disso. Uns mais cedo, outros mais tarde. Eu mais ou menos aos 10, 11 anos que eu comecei a ter um violão e tal, mas já nessa época, um pouco antes, eu já convivia com os Mutantes, que eram os meus vizinhos aqui na Pompeia. Nós estamos na Pompeia, o berço do rock brasileiro, um bairro daqui de São Paulo. Então isso era nos anos 60, eu já convivia com os Mutantes. Eu os conhecia assim antes de chamar os Mutantes. O Sérgio Dias é meu amigo de infância, nós íamos na escola juntos e tal, o grupo escolar Miss Brown aqui. E aí a gente sentava juntos, a gente foi mandado embora da escola também juntos. E o Sérgio foi minha grande inspiração, assim, porque o Sérgio já era um guitarrista talentosíssimo, já jovem, com 11, 12, 13, 14 anos, já tocava muita guitarra. E a minha convivência com eles me leva sempre a afirmar que eu fui criado pelos Mutantes, entendeu? Que foi minha grande escola, foi a grande banda de rock brasileira, assim, com uma repercussão internacional, né? Quando a Rita Lee saiu dos Mutantes, isso foi em 1973, aí eu já tinha uma banda, que chamava-se Lisergia, que era, eu já compunha, era uma banda já com Lee Marcuse, com o Mr. Rufino e com o Emilson Colantoni, os músicos da época com quem eu tocava. Uma banda de garagem que chamava-se Lisergia, por causa dos ácidos lisérgicos, que eu tomava muito, e que meu nome também é Luiz Sérgio, de Luiz Sérgio para Luizérgico foi muito rápido. Então é uma época muito bonita da nossa loucura maluco beleza, e foi o começo do rock dos anos 70. Comecei, sim, fazendo som nos anos 70. Minha primeira banda foi com o Sérgio Carlini, do Tutti Frutti, que a gente ficava numa garagem lá muito louca, na casa dele, fazendo sons. Na bateria o Serginho Della Mônica, o Lee Marcucci. Aí depois é que eles foram tocar com a Rita Lee. Quando a Rita Lee saiu dos Mutantes, nós já éramos amigos, a gente já tinha uma banda pronta, então nós nos juntamos com ela, a gente era meia bola da vez ali. E foi aí que nasceu o Rita Lee Tutti Frutti. Mulher no rock naquela época tinha algumas meia-ideias e tal, mas não eram cantores de verdade. Era mais aquela coisa do glam, vamos, né, mostrar peito e bunda e ficar legal e bababá. Mas quem seguiu carreira, mesmo que eu lembro dessa época, dessa fase, é a Rita, né? A Lucinha, Tumble, eu e algumas outras assim que nem chegaram a fazer grande expressão na cena. Luiz Carlini, o Tutti Frutti. Nossa, essa foto aqui o Carlini tá até lembrando um pouco o Keith Richards, né? Olhando meio de longe assim, parece o Keith Richards. Que ano que deve ser essa foto? Esta foto de 75, será? 76, março de 76 foi um show em São Bernardo. Março de 76, da Carlini. O Tutti Frutti dura até hoje, já teve várias edições. Com a Rita Lee ele durou 6 anos, fizemos vários discos, muitos hits. E ele dura até hoje, teve outras edições, outras montagens que eu fiz com vários outros músicos e tal. E de vez em quando eu ponho ele na roda, que é a minha banda. Essa época foi a época que o mundo passou de preto e branco para colorido, entendeu? Nos anos 70, os anos 70 são muito ricos, sabe, assim, criatividade.
Então, em 73 chegou a TV a cores, eu acho, aqui no Brasil. Então, e ao mesmo tempo, no começo dos anos 70, nós vimos o festival de Woodstock, vieram os hippies, o Flower People, o Black Power, e todo esse movimento, aquela cultura assim, explodindo. Então, é muito valioso, sou muito grato a Deus por eu ter nascido, por ter acontecido nessa época, entendeu? Por exemplo, a sonoridade dos discos, os discos internacionais, tudo que a gente gostava dos Rolling Stones, entendeu? E das grandes bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, tudo que veio dos anos 70, as grandes bandas com uma grande sonoridade análoga. Então, isso daí, os anos 70, eles são muito ricos nessa parte criativa. Porque eu acho que assim, tinha muito pouco de onde se copiar, tu tinha mais é que inventar, entendeu? Criar. Então eu acho que os artistas, eles exploravam mais o seu próprio talento e tal. Os computadores não resolviam as coisas, na verdade os computadores nem existiam. Então a gente tinha que fazer tudo do começo, errou, vai do zero. Então tinha uma coisa muito difícil com relação às letras. Tá? Então você quer botar uma palavra um pouco mais pesada na letra, não podia. Ou se você quisesse fazer alguma questão mais política também, não dava. Sobre a falta de infra para que nós pudéssemos fazer a nossa música. Entendeu? O Brasil não tinha equipamento. O Brasil sempre foi atrasado, né, filho? Não tinha importação, tinha cassino, não tem até hoje, é uma besteira, né? Então, por exemplo, não tinha importação para a gente conseguir auge da ditadura, né, meu? Um país burro pra cacete. A gente, para entrar para uma guitarra no país, tinha que usar de um monte de truques, parecia que a gente estava roubando, sabe? Tinha que esconder, tinha que inventar papel e tal, simular alguma coisa, tinha saído para voltar e tal. Enfim, era muito difícil, não tinha. Então, quando aparecia alguma coisa, eu me lembro assim, quando aparecia, alguém viajou, trouxe uns acordoamentos de guitarra. Nossa, é meu, não queria saber nem que marca era e tal, entendeu? Hoje é uma coisa que vende até em farmácia, eu sempre falo isso, sabe? Mas as coisas eram tão difíceis, os Mutantes, eles fabricavam seus equipamentos, então, porque não tínhamos nada, né? Então, para aparecer um pedal, qualquer coisa, tudo servia, porque não tinha como escolher e era tudo difícil de conseguir. E era tudo muito caro, entendeu? Meio que inatingível, sabe? As coisas eram difíceis. Quando eu vinha alguma banda assim, do exterior tocar no Brasil, geralmente a tentativa da gente era de comprar os equipamentos, comprar uma guitarra, um amplificador, deixa alguma coisa, comprava até iluminação, essas coisas. Aconteceu isso na Rita Lee de Frutti, a gente comprou algumas coisas do Alice Cooper na época e tal. Então isso daí tornou o sabor dos nossos discos assim, muito maior, e da nossa vitória muito maior, porque eu sempre digo que a gente abriu a Amazônia com um cortador de unha, cara. Foi difícil pra cacete para fazer as turnês, não tinha nada em lugar nenhum. Hoje você chega em qualquer cidade, não precisa nem ser uma capital, sempre tem um sistema de sonorização legal, as empresas têm tudo e tal. A gente tinha que construir equipamento, queria fazer um show em Recife, legal, leva 2 caminhões daqui com cenário, equipamento, iluminação, era assim que era feito. A Rita ia para os Estados Unidos, e eu pedi a ela, eu tinha visto um cara tocando com uma Gibson assim no Brasil, né? E eu pedi a ela que comprasse uma pra mim. Eu falei, Rita, compra uma guitarra dessa pra mim e tal. Eu, tá legal, aí o dinheiro e tal. Eu falei, não, o dinheiro eu vou arrumar e eu mando o dinheiro pra você para os Estados Unidos. Em 1974, as coisas eram difíceis pra caralho, né? Eu peguei, na verdade uma guitarra naquela época custava $400, era barato, assim. E eu peguei, aí a Rita viajou, falei, tá, o modelo é esse e tal. Tem na tal loja, Manis e tal, você procura isso pra mim e tal, precisa da guitarra. Eu peguei, arrumei o dinheiro, meu avô me deu o dinheiro. E eu peguei, fui num banco, tipo um Citibank, algum banco assim da época, e mandei pra ela o dinheiro, né? E aí eu avisei ela, eu acho que eu telefonei pra ela nos Estados Unidos e falei, olha, o dinheiro tá no banco tal, em tal lugar, tal endereço e tal, que você retira, tá em seu nome, retira e compra a guitarra. Passou um mês, a Rita Lee chegou, eu fui no aeroporto esperá-la, lógico, o aeroporto era o aeroporto de Viracopos, então eu fui esperá-la e tal. O aeroporto na época era assim, ó, tinha um vidro, você viu o avião chegar, as pessoas descendo a pé, passando aqui na alfândega e saindo.
Então, pô, imagina eu, pô, todo ansioso pra caralho, puta moleque roqueiro, cabelo até a cintura, esperando a guitarra, já uma semana sem dormir, esperando a guitarra. Pô, quando ela apareceu na porta do avião, eu olhei, ela não tinha nada na mão. Bom, lógico, ela deve ter despachado a minha guitarra, claro. Assim. Ela saiu e tal, ficou lá nas bagagens e tal, não sei o que, eu não vendo nada, até que ela saiu, eu falei, e a guitarra? Você não comprou a guitarra? Ela falou, você não mandou o dinheiro? Eu não tinha dinheiro, eu não comprei. Eu falei, mas eu mandei o dinheiro, mas eu fui lá todo dia e ele não tinha o dinheiro, eu não consegui, eu não comprei. Pô, rapaz, eu fiquei completamente arrasado. E no outro dia nós tínhamos que ir pro Rio de Janeiro, a gente ia gravar um disco lá. Pô, aí eu já estava sem dormir uma semana, fiquei enlouquecido. Falei, porra, não comprei a guitarra e perdi o dinheiro, né? Pô, tal. Eu tinha um ticket, uma comprovante que eu tinha mandado, eu mandei realmente o dinheiro. Aí, pô, nós fomos pro Rio no outro dia, eu arrasado. Eu tinha na época uma Stratocaster, eu tinha cortado um pedaço. A Strato que era a guitarra Fender, né? Que tem uma ali até, não preciso mostrar. Mas assim, eu tinha cortado o bico da Stratocaster para ficar mais menor. Eu sempre gostei disso daqui, né? Que é confortável. Assim. Eu cortei um pedaço de minha Stratocaster. Os guitarristas queriam me matar por causa disso, mas eu fiz isso. Ficou bom até aqui. Então eu fui pro Rio de Janeiro, pô, fudeu, né? Eu perdi a guitarra. Mas aí quando chegou a noite, nós estamos naquele hotel Santa Teresa, a gente morava lá na época, né? Aí eu saí com o baterista e falei, pô, meu, vamos dar uma volta, vamos passear, vamos lá pra Ipanema à noite, era um sábado à noite, né? Eu peguei, tá legal, vamos tomar um ônibus lá, então chegamos em Ipanema, descemos na praia, fomos andando assim. Naquela época, acho que na esquina da rua Montenegro, sei lá, uma daquelas ruas badaladas ali de Ipanema, aquelas ruas assim com 4 bares numa esquina, um em cada esquina, 1 milhão de pessoas numa esquina, todo mundo com um copo na mão, um cigarro, nós conversando em pé, aquele calor do caralho, sábado à noite, gente demais e tal. Vamos lá, né? Aí eu tô andando na rua, assim que eu desci do ônibus, na praia, indo em sentido a essa esquina que tava aquele muvuca, né? Aquele povão todo. Eu tô indo, meu amigo atrás de mim, o baterista, era o Mr. Colantone, ele tava nesse... Aí sai um cara do meio da multidão e vem andando assim, olhando pra mim, sabe quando você tem aquela impressão, se a pessoa tá vindo, olhando, vai falar comigo, né? Aquela nítida impressão, o cara tá vindo pra mim, o cara veio e chegou perto de mim e falou assim, do you wanna buy a Gibson Les Paul guitar? Perguntou se queria comprar uma Gibson Les Paul em inglês. Ele nunca me viu, nunca me conhecia, não sabia se eu ia entender aquilo e tal. Nossa. Aí ele me levou até o hotel, onde ele estava hospedado, um hoteleco lá, Fullbeca. O cara era austríaco, ele passou em Londres, comprou a guitarra e veio para o Rio de Janeiro. Ele era um compositor, tinha um violão Ramírez também, e essa guitarra. E o dinheiro dele estava acabando lá e ele precisava vender a guitarra, que na segunda-feira ele ia para a Argentina. Falaram, segunda-feira à tarde eu vou para a Argentina e eu preciso vender a guitarra. Mas o cara saiu do meio da multidão e falou comigo, eu não conheço. Quando eu olhei a guitarra, era essa guitarra. Falei, tá, na segunda-feira de manhã eu venho aqui pagar para comprar a guitarra. Bom, aí eu fiquei mais louco ainda, sem dormir, e porra, o que eu vou fazer, né? Eu fiquei, isso era sábado, fiquei sábado, domingo, o dia inteiro maquinando. Quando foi segunda-feira, 7 horas da manhã, fui pro centro do Rio de Janeiro, onde era numa agência do tal banco que eu enviei o dinheiro para Rita Lee, né? No Citibank, acho que assim, da época, com o papelzinho. Quando eu cheguei lá, o banco estava fechado, pô, eu quero entrar, mas espera aí, tem horário e tal. Quando eu abri, fui o primeiro a entrar, cadê o gerente? O gerente não chegou, onde é a sala dele? É lá, fui lá, estava a secretária do cara, cadê o cara? Ele vem daqui a pouco, aí sentei, pô, impaciente, eu em pé, levantava, sentava, quer um café? Não quero, não sei, cadê o gerente? Quando o gerente chegou, pô, eu era um moleque meio desesperado, sabe que é um garoto atrás de uma guitarra? É foda, né, cara? Aí eu peguei e quando ele chegou, eu falei, meu conta é o seguinte, ó, eu queria muito comprar uma guitarra, dei o dinheiro pra Rita Lee, o dinheiro não chegou, o cara falou, calma, senta aí, peraí, calma, o que é? Eu tava assim, cara, não conseguia nem me explicar. Peguei o papel, dei pra ele e falei, tá, eu vou tentar achar o seu dinheiro. Olha, em 1974, o telefone era preto, o discava o 0, ele demorava 6 meses para voltar. Não tinha fax, não existia computador, não existia nada. Como é que o cara ia achar essa grana? Aí o cara começou a telefonar, eu do lado dele e tal,
desesperado, o cara tentando localizar e falando e tal. E daqui a pouco vinha alguém para falar com o gerente, eu, não, ele não pode atender, não dá, hoje ele está muito ocupado e tal. Bicho, o cara ia no banheiro, eu ia atrás, o cara queria comer, eu ia falar, deixa que eu compro, porque eu louco assim. Chegou umas 11 horas da manhã, assim, 11h30, ele falou, eu achei o teu dinheiro. Meu dinheiro foi parar, sei lá, em outro país, sabe, na Alemanha, eu achei teu dinheiro, pegou e me pagou, me deu todos os dólares de volta, os 400 dólares que era, pagou com isso. Peguei o dinheiro, aí corri, peguei o táxi, fui lá pro hotel do cara que era em Ipanema, na Visconde de Pirajá. Entrei, subi no hotel, ele abriu a porta, eu entrei, peguei a guitarra, dei o dinheiro para ele, dei tudo que eu tinha nos bolsos também, sabe? Ó, é tudo que eu tenho, só acho que isso fica com documentos, é todo o dinheiro que eu tenho. Eu peguei a guitarra e desci. Quando eu desci, que eu cheguei na calçada, eu encontrei com o Ezequiel Neves. Falei, Zeca, olha que eu comprei uma guitarra igual do Jimmy Page, eu abri assim na calçada e tal. Pô, que porra é essa? É uma Les Paul e tal. Pô, aí ele pegou, me pagou o almoço e me deu um dinheiro para tomar um táxi para voltar para Santa Teresa, que eu não tinha nada, só tinha guitarra, mas eu ria daqui até aqui. E a guitarra, ela tinha uma inscrição aqui atrás, assim, aqueles hexagrama que é o I Ching, sabe? Sabe aquela inscrição de Ching, assim? São os traços, alguns assim separados e tal. Aquilo era um adesivo que o cara pôs aqui. E aí eu peguei um livro, na época eu já conhecia o Roberto Campadello, que é o cara que traduziu o I Ching para o Brasil, um artista plástico, né? E eu falei com o Roberto, o que é isso aqui? Ele falou, esse é o hexagrama número 40, não sei o que, nós fomos lá ler o que é. O livro, que dizia que aquilo era uma coisa que estava sendo enviada para mim, aquilo veio para mim. E aí é o seguinte, eu parei para pensar, depois eu acabei tirando aquilo daqui, o adesivo, mas assim, isso veio para mim mesmo, porque eu perdi o dinheiro. Um cara me encontra à noite no meio de 1 milhão de pessoas, me faz uma pergunta em inglês, nunca me viu na vida. Eu achei o dinheiro e comprei a guitarra, porra, ela estava endereçada mesmo, ela foi enviada para mim, entendeu? Foi essa guitarra que logo depois eu gravei Ovelha Negra, que foi sucesso, e todas as coisas que eu vinha fazer, eu fiz muita coisa com ela, e ela mora aqui até hoje. Essa é a história da Les Paul Gold Top. Outras duas bandas que a gente não pode esquecer do cenário dos anos 70 são Moto Perpétua, que dali surgiu um grande artista até hoje no nosso cenário musical, que é Guilherme Arantes. Gravaram o único disco, né, em 74. E também Terreno Baldio, que é uma banda de extrema influência no cenário musical dos anos 70. Também tiveram 2 discos, mas o mais importante foi o primeiro, que é o nosso, considerado o nosso grande Gentle Giant da época, que era a única banda que fez o som desse. E dela tem Mozart Mello, que é o seu grande mentor, criador, mestre, que hoje nada mais, nada menos é o coordenador musical do IGT. E do Rio, teve o Vimana, né, que apresentou, anos depois de sua formação, 3 grandes artistas para o cenário musical, que foram Lulu Santos, Lobão e Hit, né, que estouraram, cada um dentro da sua música, seus grandes hits dos anos 80 são até hoje cantados por aí. Além de Patrick Moraz, que fez parte da formação na época que tinha saído do Yes, ele também tocou no Vino aí, depois cada um dissolveram, cada um foi pro seu lado. O Vimana realmente não deu em nada. O rock no Brasil sempre teve alternâncias assim de picos de bandas em cima, bandas embaixo, mas teve um momento que todas as bandas começaram a passar uma certa dificuldade, que foi no final dos anos 70. Começou lá fora o movimento disco, de discoteca. A Globo aproveitou a onda e lançou uma novela chamada Dancing Days. Em cima do sucesso do que tocava na rádio, em cima do sucesso das novelas, da novela da Globo, as casas noturnas, os clubes pararam de contratar as bandas e começaram a comprar equipamento e contratar um garoto, um DJ, botar alguém da cidade local ali para comandar aquilo ali. As pessoas perceberam que não precisava de uma banda, que eles
precisava só do disco, ou de fita de rolo, sei lá o que, para fazer um baile, para fazer uma festa, né? E as bandas sentiram isso de imediato, todas as bandas no Brasil, e eu falo todas pararam, com exceção do Made. O Made é a única banda que na história do rock no Brasil, é a única banda que nunca parou. Eu tive sorte de fazer uma música que de repente deu certo, que foi Minha Vida é Rock and Roll. Nessa época, as grandes gravadoras já estavam investindo pesado em discoteca. Por quê? Porque lá fora estava o maior boom, né? Não sei se vocês lembram do filme Grease, os tempos da brilhantina. Foi o começo, né, dessa onda da disco. E aqui, assim, no Brasil, uma disco meio brega na boca, né? Tinha umas também brega, eu achava muito brega, mas eu queria estar dentro do sistema. Então foi o jeito que eu achei. Aí o Tony fez essa música pra mim, e o que realmente estourou assim, na época foi a parte da discoteca. Ou seja, estourou porque a gravadora, né, meu filho, ajudou, deu aquele jabazinho básico, tá? Mas a minha parte rock and roll, que era o lado B do meu disco, era um rock and roll pesadão, sabe? I don't like inglês, sabe? Umas coisas assim que já eram protesto contra essa coisa da americanidade, por que não rock nacional, vamos fazer rock no Brasil, com a nossa cara, com letras em português, né? O Apocalipse tem uma história. O Apocalipse vai comer... em 1974 ele foi fundado, então no ano que vem vai ser 40 anos de fundação do Apocalipse. Tá certo que esse tempo todo ele teve um grande hiato entre 79, que foi o último show da gente, lá em Londres, né? A primeira fase setentista do Apocalipse foi de 74 a 79, foram 5 anos, que eu considero já um tempo legal para uma banda. O Apocalipse sempre bateu ali, né? Ele sempre chegou no topo, ninguém vai dizer que em 75, por exemplo, a gente estava no nível dos outros, do Terço, Mutantes, o Som Nosso, o Terreno, tinha aquela turma, né? No Rio tinha o Veludo, o Vímana, né? Mas você vê, é aquela coisa, bateu no teto ali e depois praticamente foi quase todo mundo pro brejo. Quem ficou virou pop, que foi a época do pop rock dos anos 80. A gente estava comentando também que tinha muita banda de qualidade e tal, mas foi uma época que o rock se popularizou, ficou pop. Foi em 66 que tudo... Agora, essa minha geração, esse pessoal que você conheceu, está conhecendo bem aí nos depoimentos, eles ficaram totalmente à parte de tudo isso e a maioria acabou, abortou. Tinha ditadura que pegava no pé da gente. E apesar de tudo dessa repressão toda, a gente conseguiu fazer eventos incríveis, como o Festival de Iacanga, né? 75, que foi considerado o Woodstock brasileiro. Teve a Banana Progressiva aqui em São Paulo, que juntou todo mundo de São Paulo, do Rio, e teve o Hermeto, o Erasmo, todo mundo na mesma barca durante 2 fins de semana aqui na GV, que foi uma loucura. Foi em 66 que tudo começou. O sonho da paz e do amor. Foi o lançamento da Trinca Produções Brasileiras também, que foi a grande produtora desses meados dos anos 70 no rock paulistano. Lançou o Apocalipse, o Som Nosso, o Terreno Baldio, o Bata do Sol do Rio, trouxeram o Vímana, o Veludo, Bolha. Você tem todas essas bandas que a gente conhece, a maioria delas no underground, né, como a gente estava falando, foram lançadas pela Trinca. Agosto de 69, as tribos se encontram em Woodstock. A contracultura inspira 3 dias e bares e rock. Hoje faz tanto tempo, o sonho já terminou, a vida seguiu. Então, rock brasileiro o que é? Rock brasileiro, para mim, é o que foi feito no Brasil.
em português. Tem muita gente que faz em inglês com visão de uma perspectiva de fazer um som internacional, que eu acho que o rock, para ser feito, para ser lançado no mundo, a linguagem, obviamente, deve ser o inglês, que é a língua internacional, a língua mundial hoje em dia, mas eu acho que o rock brasileiro, a sonoridade do rock brasileiro tem a ver com o ritmo e com a música do português brasileiro. Então, essa coisa do português brasileiro acrescentou essas duas coisas, acrescentou a música, a sonoridade e o ritmo do português, que é completamente diferente do inglês, né? Tanto o inglês americano quanto o inglês, da Inglaterra mesmo, que não é sincopado, que é uma coisa, né, dura, né, aquela coisa germânica, né, quase, né, uma língua germânica. E o brasileiro não, o brasileiro tem toda essa malemolência, né, essa coisa assim do brasileiro misturado com a África, né, e com os portugueses, né, com os europeus latinos. Então o nosso rock é um rock interessantíssimo, inclusive internacional. Eu acredito até que o rock em português um dia vai explodir no mundo, porque é uma linguagem diferente. Eu quero rock de verdade, eu quero. Esse movimento 70 de novo, eu junto o pessoal que não se via há 30, 40 anos. Você vê que bonitinho? Vamos colocar cabelos dourados. Ai meu Deus, que saudade dos seus cabelos dourados. Eu quero que você me perdoe e volte logo para mim. De manhã o baby tal de Jesse, você acordava, ficava vermelha de raiva. Minha linda, minha cara, fique aqui comigo. Você é o meu sol, você é o meu mar, você é o meu jipe. Minha linda, minha cara, preciso de você. Minha muito louca, baby, eu preciso de você. E nos sonhos nós temos discos voadores. E nos sonhos Deus disse a nós para sermos os reis do rock and roll. Baby, 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 vamos para casa até que a morte nos separe, baby. Vamos para casa, baby, baby, baby. Eu quero beijar a sua boca e nadar e mergulhar no seu oceano. De manhã, baby, onde já sei, você acordado ficava vermelho de raiva. Minha linda, minha cara, fique aqui comigo. Você é o meu sol, você é o meu mar, você é o meu jipe. Minha linda, minha cara, preciso de você. Minha muito louca, baby, eu preciso de você. E nos sonhos nós temos discos voadores. E nos sonhos Deus disse a nós para sermos os reis do rock and roll.
party, baby. Vamos para casa. Baby, baby, baby. Eu quero beijar a sua boca. Vem nadar e mergulhar no seu oceano. Vem nadar e mergulhar no seu oceano. Yeah! Vem nadar e mergulhar no seu oceano. Yeah, yeah. Mas realmente a década de 70 revelou, sabe, mundialmente uma série de trabalhos que ficaram, acho que para todos sempre.